Vou te convidar a pegar a sua Bíblia, a sua espada. E nós vamos ler hoje João 10. E o tema da mensagem é: as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Não é da pastora e nem do pastor. Quem é o pastor da sua vida, queridos? Então é sobre isso que a gente vai falar. E eu quero primeiro ler, antes de você se assentar, eu quero ler o versículo chave, que foi o texto que Deus colocou no meu coração, 27 e 28. Depois a gente vai voltar no texto. Diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Amém. Eu vou pedir para você se sentar. Pode se sentar, a gente já louvou um pouquinho. O Fabiano queria ficar uma vigília aqui hoje, queria tocar 4, 5 hinos. Mas todos souberam o que aconteceu comigo, né, esse final de semana. Eu trago as marcas no meu corpo, queridos. Vou até mostrar para vocês. Aqui foi onde a telha pegou. E eu estava meditando hoje. Eu falei, hoje é meu dia de pregar. Queria dar uma fugidinha, mas o Senhor falou, não, é você mesmo. Uma fugidinha, sim. Não pode. Não. Aí Deus falou, não, filha, é você. E meu marido contou o testemunho aqui, ele errou o pé, enfim, né, ele não contou direito. Falou que era o pé que tinha o esporão, não foi o pé que tinha esporão, foi o outro. Né? E eu fiquei meditando sobre essa questão. Você já meditou sobre a morte? Não? Que cara é esse de espanto, Davi? Nós estamos aqui a partir do momento que nós nascemos, né? O momento é a morte vai chegar nas nossas vidas. Eu costumo falar que eu me identifico com a fênix. Tudo bem que a fênix ali era no meio das telhas e tal, mas porque foi a primeira vez que eu vi assim a morte passar tão perto assim, de mim, literalmente. E aí eu fiquei meditando alguns dias. Primeira atitude minha foi louvar o Senhor, porque Ele me livrou, eu sei disso. Não foi as minhas técnicas de Matrix, que eu também não sei, mas eu comecei a meditar nisso, que se o Senhor me livrou é porque Ele ainda tem um propósito na minha vida, né? Na minha vida na terra, né? E eu fiquei meditando, fui buscar, eu falei, poxa, esse versículo é o que conclui o que aconteceu comigo. Nós lemos aqui que diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Quem te deu a vida eterna, queridos? Jesus, Ele pagou um preço lá no Calvário. Ele nos deu a vida eterna. Se Deus tivesse marcado o dia de domingo foi dia 24, é isso? Às 10 horas da manhã, que foi o momento em que aconteceu o ocorrido, o fato, eu estava ali tão tranquila, não estava fazendo nada de errado. Mas aqui diz, eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Se o Senhor não marcar o dia em que Ele te recolher para viver lá com Ele, ninguém pode te arrancar. É isso que diz o versículo. E eu estava tão quietinha lá. Eu desci com os meninos, vou contar a minha versão. Já contei para algumas pessoas. Mas nós fomos para Campos descansar um pouquinho. E nós levamos todas as bicicletas, porque nós somos uma família fitness. Nós levamos as bicicletas. Uma luta levar as bicicletas, mas nós resistimos. Salvador levou no carro dele. Nós conseguimos, chegamos até Campos. E nós andamos todos os dias. A família Venturim, toda unida andando de bicicleta. E nesse dia, no domingo, o Paulo não foi porque ele tinha uma reunião lá no condomínio.
E eu acordei e os meninos estavam meio resistentes, estavam cansados, porque eles andaram todos os dias, e Campos é uma cidade alta, onde tem montanhas, enfim, tudo que sobe, desce ao contrário, né? Então eles estavam cansados do primeiro dia, a gente foi até o centro, enfim. E aí o Natan falou, eu não vou. Aí o Davi falou, eu também não vou. Eu falei, ótimo, vou sozinha. Vou pegar a bicicleta e vou sozinha. E eu coloquei um bagageiro atrás para o João ir atrás. Então vai, um na bicicleta, outro na outra. E o João, quem carrega o João? Quem? A mãe. Não, o pai ajuda na subida. E aí nesse dia, o João, que é uma pessoa fácil de lidar, não é teimoso, ele falou, eu não quero ir, mamãe. Eu falei, não, filho. Fiquei triste, lógico, né? Ia subir, ia descer sozinha com ele. É lógico que tem momentos que eu desço da bicicleta e empurro, é lógico que não dá na subida, não cheguei a esse ponto ainda. Mas enfim, ele não quis ir. Aí fui eu, o Natan e o Davi. E nós fomos, quando chegou num lugar, eu falei para eles, vamos tomar água porque tem a subida. E os abençoados esqueceram a garrafinha de água na fonte onde nós estávamos, onde nós passamos. Não era uma fonte, era uma torneirinha ali. E a gente já estávamos na subida, quando um olhou para o outro, lembrou do quê? Da garrafinha. Aí ficou aquela briga. Não, eu não vou, eu te dei na sua mão, você não pegou, não sei o quê. Eu falei, bom, enfim, vocês vão ficar brigando, mas eu não vou descer novamente. E aí eu falei, vai, eles decidiram entre eles e desceram os dois. E eu desci da bicicleta, falei, vou esperar no ponto de ônibus. Eu estava fazendo tudo certinho, não fui imprudente. Sentei no ponto de ônibus, sentadinha, desci da bicicleta, peguei a bicicleta e coloquei atrás do banco, que era uma esquina, e fiquei ali, né, vendo a paisagem, as borboletas. Campos é um lugar tão bonito. Aquele domingo estava um dia de sol, eu estava cansada, né, porque já tinha subido, descido, esperando os abençoados. Aí sentei, quando de repente vem um caminhão. Eu estava sentada num ponto, o caminhão deu a ré, pegou na guia, o baú, que não me pergunte se era baú, se era caçamba, o que era, bateu na telha onde eu estava sentada, bateu na minha cabeça primeiro, bateu no calcanhar, eu levantei, quando eu levantei, pegou aqui na minha costela e o ponto todo caiu. Então quando eu consegui sair do ponto, o motorista desceu e eu... O que você falaria para uma pessoa dessa? O quê? Ele olhou para mim e falou assim, machucou? Aí eu disse para ele assim, foi muito engraçado. Eu falei, moço, o que você fez? Ele, moça, ele ficou, moça, machucou? Eu falei, deu uma machucada. Eu olhei o calcanhar, né? O calcanhar estava inteiro, pelo menos. E aqui estava doendo bastante. E ele quis prestar socorro, quis me levar pro hospital. Eu falei, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Não estava favorável naquele momento. E aí ele disse, moça, eu calculei mal. Eu falei, percebi que você calculou mal. E aí a bicicleta, né, voltando um pouquinho na bicicleta, a telha também caiu na bicicleta, justamente na cadeirinha onde o João fica. Como aquela cadeirinha ela é difícil de tirar, eu não tirei. Então, se o João tivesse junto, teria acertado ele também, né? E aí a bicicleta também, quebrou a bicicleta, a corrente saiu fora. E eu subi com o calcanhar ralado na bicicleta, aí os dois abençoados chegaram. Mãe, o que aconteceu? Eu falei, quase morri, quase. E aí nós subimos e eu cheguei em casa, eu olhei para minha mãe lá da sacada, eu falei, mãe, eu quase morri. Ela falou, o que aconteceu? E aí eu expliquei. Na volta, eu cheguei e falei para o Paulo, e na volta eu falei para o Paulo, faço questão que você passe lá no lugar.
porque parece meio surreal essa história. E o Paulo passou, ele viu que não sobrou nada. Eu disse pro motorista, você vai ter que se entender com a prefeitura, porque você destruiu o ponto, que era de madeira, né? E ele falou, eu trabalho na prefeitura, moça. Eu falei, então tá bom, então tá tudo bem para você. Então, isso ficou marcado na minha vida. E me trouxe uma reflexão. Primeiro, da minha vida com Deus. E eu falei para o Paulo, no retorno, eu disse para ele, era para você estar preparando as coisas para o meu velório. Eu até brinquei com ele, falei, se você encomendou, pediu para o cara me matar, não deu certo. Porque o cara não fez serviço. Aumenta, né? Aumenta a proposta, a oferta, quem sabe da próxima vez ele acerta. Lógico que a gente brinca depois do ocorrido. Mas eu não sei te dizer, aliás, eu sei te dizer, o que me impulsionou a levantar tão rápido. Hoje eu olho meu calcanhar, tá doendo sim, mas podia ter esmagado meu calcanhar, podia ter pegado no meu pescoço, podia ter fraturado uma costela, mas o Senhor me livrou, o Senhor me guardou. E se assim Ele fez, é porque Ele tem um propósito na minha vida, não é porque eu sou melhor do que ninguém, mas porque Ele tem um propósito. E eu queria voltar a ler com vocês sobre essa questão das ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Porque, queridos, hoje nós ouvimos tantas vozes, tantas pessoas, mas nós não ouvimos a voz do bom pastor. E eu postei hoje um vídeo, foi muito corrido, mas um vídeo que mostra um pastor. Algumas pessoas já visualizaram esse vídeo, que mostra um pastor, né, no campo, e algumas pessoas, vão 3 pessoas, e elas começam a chamar. Vai uma pessoa, uma oriental, não me lembro, vai outra pessoa, e as ovelhas elas não dão ouvido, porque elas não conhecem a voz daquela pessoa. E na terceira tentativa vai a voz do pastor. Quando ele faz um sinal, todas as ovelhas, todas que estavam espalhadas, elas se ajuntam e vão para perto do pastor. Será que nós estamos ouvindo a voz do bom pastor? Ou será que tantas vozes têm ecoado aos nossos ouvidos e nós nos esquecemos qual que é a voz do bom pastor? E diz assim no versículo 1, capítulo 10, versículo 1, em verdade, verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Ela reconhece a voz do pastor. Mas de modo nenhum, seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Versículo 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor.
O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, eu dou a vida pelas ovelhas. 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-la. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para a reassumir. Ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do Pai. Aqui Jesus está falando da figura do mercenário e do bom pastor. Jesus falava por meio de parábolas, que eram situações que eram cotidianas daquele povo, daquela região. E é isso que eu quero que você entenda, queridos. Que você precisa ouvir a voz do bom pastor. Fuja dos mercenários. Fuja. Porque nenhum mercenário é capaz de dar e pôde dar a sua própria vida como Jesus a fez. Foi Ele que morreu por você. Foi Ele que pagou o preço. E aqui nós lemos o texto que diz que Ele fez isso espontaneamente. Ele fez porque Ele me ama e Ele te ama. Nós cantamos uma canção que diz que hoje o pessoal estava cantarolando no grupo. E o Maurício não lembrava a música do Grande, Misericórdia. A gente canta todo domingo quase, não. Mas tem uma canção que cantaram lá que eu gosto muito, que diz: eu sei que foi pago um alto preço para que... eu digo, meu irmão, quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós. Queridos, essa canção diz tudo. Eu sei que foi pago um alto preço. Eu brinquei aqui com vocês dizendo que eu hoje carrego as marcas no meu corpo. Jesus carregou muitas outras, para que nós tivéssemos vida em abundância. Aqui diz o texto que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas para que eu e você tenhamos vida em abundância, eu preciso ouvir a voz do bom pastor. Porque aqui Jesus começa falando mansamente, explicando: olha, a ovelha, ela conhece a voz do bom pastor. E quando ela ouve uma voz estranha, ela não vai atrás. Qual o tipo de voz que você tem ouvido? Você tem ouvido a voz do Senhor? Quando o Espírito Santo fala ao teu coração? Ou você tem ouvido aquilo que o diabo tem soprado no teu ouvido? Que você não pode, que você é um fracassado, que você não vai conseguir, que a cura não vai vir sobre a tua vida, que nada vai dar certo. Quem você tem ouvido? Que você possa entender essa palavra, queridos. Que você possa entender que o bom pastor não é o Paulo Venturim, nem a Patrícia Venturim, nem a Vilma, que não dá para falar o sobrenome, nem o Davi também, porque eu não sei falar, que é russo? Não. Polonês. Não dá para falar, mas você sabe. Não é isso. Quem deu a vida por mim e por você foi Jesus. Então,
Aprenda com as ovelhas. Eu quero preparar ainda esse vídeo para que vocês vejam. É muito interessante. A ovelha, ela não ouve a voz que não seja do seu pastor. Ela não ouve. Ela ignora. Como se ela não tivesse, como se não tivesse ninguém ao seu lado. Porque ela reconhece. Agora, quando o pastor emite um som, ela na hora, onde ela estiver, ela vai ao encontro do pastor. Quando você estiver num momento de dificuldade, corra para aquele que pode mudar toda e qualquer circunstância na tua vida. Aquele que pode te livrar como me livrou. Aquele que me ama incondicionalmente. Ainda que eu seja falha, pecadora, o Senhor, Ele permanece a me amar. Corra. Vá ao encontro do bom pastor. Daquele que não falha. Daquele que não falhou no grande propósito, que é de dar a vida e essa vida em abundância. Corra para Ele. Ele te espera. Mesmo com as suas limitações, mesmo com as suas falhas, mesmo com os seus erros, Ele permanece a te amar. Ele permanece. E eu quero terminar só lendo alguns versículos. Eu vou ler aqui para a gente não demorar. Diz lá em Filipenses 3, 20 e 21, diz, a nossa cidadania, nós temos uma cidadania aqui, não é? Nós pagamos impostos, nós somos cidadãos desta terra. Porém, a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Isso é o que diz lá em Filipenses 3, versículo 20 e 21. Você e eu, nós teremos um corpo glorificado. Quando eu chegar lá, e se eu chegar, estou lutando todos os dias para isso. Se eu chegar lá, eu não vou me lembrar do calcanhar, não vou lembrar do esporão, não vou lembrar dessa cicatriz que eu tenho, que eu fiz uma cirurgia da tireoide, das minhas 3 cesáreas, enfim, né? Se eu ficar falando aqui das cirurgias, eu não vou lembrar. Porque aqui diz que eu terei um corpo que é glorificado, como Jesus tem. E no Salmo 89, Salmo 89, versículo 48 diz assim: quem pode viver e não ver a morte? Existe alguém? Ou livrar-se do poder da sepultura? Só existe uma pessoa que pode te livrar da sepultura, que é o Senhor. E se assim Ele quiser. Porque quando nós nascemos, a palavra diz que o Senhor, Ele escreve tudo que vai acontecer nas nossas vidas. Ele escreve. Eu não sei o dia da minha morte, mas o Senhor sabe. E ainda que o inimigo quiser vir tirá-la antes daquilo que Deus já determinou, vai ser frustrado. Porque a última palavra é de Deus. É o Senhor que determina o seu nascimento. É o Senhor que determina a sua morte. É o Senhor que transforma toda a situação. E se hoje eu estou aqui para contar esse testemunho, é porque o Senhor é na minha vida. Bem, queridos, vamos orar? Vamos orar. Feche os teus olhos. E eu quero orar com você nessa noite, pedindo para que eu e você, pedir para que Deus faça com que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos para ouvir tão somente a voz do bom pastor.